Então, para a atividade avaliativa de ciências, na questão de número 1, está falando sobre os polos norte e polo sul, né, do ímã. Está dizendo que Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos e, ao bater no chão, o ímã se quebrou em 2 partes. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficaram as 2 partes resultantes da quebra do ímã. Então, quando o ímã quebra, né, nós sabemos que ele tem um lado norte e um polo norte, um polo magnético norte e um polo magnético sul. Quando ele se quebra, esses polos eles se dividem ou eles ficam um lado do ímã fica um dos polos e o outro lado se transforma, né? Fica o outro polo magnético. Ou se transforma em 2 ímãs, né? Com 2 polos cada pedaço. Então, você vai observar aqui as imagens e olhando ali a página 204, lendo o texto da página 204, vocês vão responder essa pergunta. Então, eu vou ficar com um polo norte, um polo sul e 2 polos sus, alternativa A. Vou ficar com um polo norte e um polo sul numa metade do ímã, outro polo norte e outro polo sul na outra metade do ímã. Vou ficar com 2 polos nortes e 2 polos sus em cada pedaço, né? Cada pedaço do ímã vai ficar um polo. Ou vou ficar com 2 polos nortes e no outro pedaço um polo norte e o sul. Então, leiam a página 204 para poder responder essa questão. Aqui também está falando a respeito dos polos magnéticos norte e sul. Nós sabemos que, dependendo dos polos que estão sendo aproximados, esses polos eles vão receber ali uma força de atração, um polo vai atrair o outro, ou então vai ter uma repulsa entre esses polos, né? Dependendo dos polos que se encontram ali, eles não vão se atrair, mas vai haver ali uma repulsa, eles vão se empurrar em direção contrária. Então, quando eu tenho o polo sul, aqui eu tenho 2 ímãs se encontrando, polo norte com polo norte. Então, vai ocorrer uma atração ou uma repulsão. Polo sul com polo sul, uma atração ou uma repulsão? Polo norte com polo sul, vai ocorrer uma atração ou uma repulsão? E polo sul com polo norte, vai ocorrer a atração ou uma repulsão? Então, pintar de verde se ocorrer a atração, se os ímãs colarem um no outro, e se ocorrer uma repulsão de acordo com os polos, você vai pintar de amarelo aqui o quadrinho. Dá uma lida na página 204, anotou aí, Guilherme? Ok. Dá uma lida na página 204 para estar respondendo, então, essa questão. Questão de número 3. Nós temos aqui algumas palavras no diagrama e você vai circular somente as palavras que vão completar aqui as frases. Então, lá na página 207, está falando sobre o campo magnético terrestre, né? E aí, quais são as palavras que vão completar, então, as frases relacionadas a esse campo magnético terrestre? Então, em razão do seu comportamento magnético, a Terra pode ser comparada a o quê? O que é um instrumento de orientação geográfica que utiliza uma agulha imantada suspensa? E o que terrestre que faz a agulha imantada da bússola se alinhar aproximadamente na direção norte-sul geográfica da Terra? Então, leia ali a página 207 para poder responder aqui essas questões. E só vai circular, então, as palavras que vão completar essas frases. Questão de número 4 está falando sobre o ciclo lunar. Então, nós sabemos que a Lua ela passa por alguns ciclos, né? E de acordo com esses ciclos, a gente consegue visualizar, né, ela de forma diferente no céu. Então, nós temos aqui as fases da Lua.
Aqui as informações sobre esses períodos, né? Esse ciclo lunar, as passagens e as informações correspondentes a cada um desses ciclos. E aqui o nome de cada um desses ciclos. Então, você vai ligar a imagem à sua informação correspondente e também a sua nomeação, o nome que ela recebe nessa fase, né? Se é o período crescente, se é a lua nova, se é a cheia, se é período decrescente. Então, leia ali a página 219 para poder responder, então, a questão de número 4. Questão de número 5. Página 226, mas nem precisa olhar, né? Porque está tão fácil essa questão. Mas na página 226, você pode dar uma lida para estar respondendo, então, a questão de número 5. Está pedindo para observar as imagens abaixo e para você assinalar, então, qual das paisagens que a gente consegue observar uma maior quantidade de estrelas no céu noturno. Se é a paisagem do Fernando de Noronha, que é a fotografia A, ou a fotografia B, a paisagem ali noturna da cidade de São Paulo, que você está toda iluminada, né? Com a iluminação artificial. Então, vai marcar um X na opção correta. Questão de número 6. Encontre e circule no diagrama o nome de 3 instrumentos de observação. Então, nós vimos durante as nossas aulas que nós utilizamos alguns instrumentos de observação para observar os astros celestes e também aqui na superfície da Terra, no caso alguns instrumentos que a gente observa objetos distantes, como os astros, e também objetos mais próximos. Então, eu posso utilizar para observar a Lua, as estrelas, né? Eu posso estar utilizando uma luneta, um telescópio. E para observar objetos mais próximos, eu posso estar utilizando uma lupa, que vai ampliar ali o tamanho de algum objeto, né? Que está próximo de mim. Ou até mesmo um microscópio, que vai estar ampliando milhares de vezes um ser que não é possível ver a olho nu, ou até mesmo as células de uma planta. A gente ampliar, então, algo que está próximo da gente. E aí você vai circular, então, esses 3 instrumentos de observação, vai escrever aqui o nome de cada um deles e vai ligar a sua informação correspondente. Então, qual desses objetos que você circulou, que é um instrumento de observação que permite observar estruturas microscópicas, como células vegetais? Qual deles é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como a letra de um texto, né? Você coloca ali pertinho, ele aumenta um pouquinho a letra de um texto. E qual deles que você circulou no diagrama, que é um instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra? Então, quem tiver dificuldade pode estar lendo, então, das páginas 234 até a 236, para poder estar respondendo, então, a questão de número 6. Questão de número 7, nós temos aqui a imagem da Lua, né? A Fabiana observou essa imagem e ela viu a Lua dessa forma aqui, como está aparecendo na imagem. A olho nu, só de olhar para a Lua, a gente consegue ver ela com toda essa riqueza de detalhes, com todos esses detalhes? Ou será que a Fabiana utilizou ali um instrumento de observação, né? Uma luneta ou um telescópio? Então, observando a imagem, podemos dizer que Fabiana observou a Lua a olho nu ou com o auxílio de um instrumento de observação? Se você acha que ela observou a olho nu, você vai explicar por que você acha que foi a olho nu. Se você acha que foi com instrumento de observação, por que você acha que foi com esse instrumento de observação? Lembrando que, de acordo com o que você vê a Lua ali, você consegue enxergar tantos detalhes? Então, pensa um pouquinho. Questão B. Assinale o momento do ciclo lunar que foi observado por Fabiana. Então, nós vimos que a Lua passa por 5 momentos, ou por 4 momentos, perdão, no ciclo lunar. E qual é esse momento? É a Lua cheia, essa Lua que está aparecendo aqui, em que só a parte direita está iluminada, é a Lua cheia, o quarto crescente, o quarto minguante ou a Lua nova? Então, dá uma olhadinha na página 219, vocês vão conseguir responder.
Questão C. É possível afirmar que a aparência da Lua seria a mesma observada da superfície terrestre, independentemente do dia em que a Fabiana observasse esse astro? Então, nós vimos que a Lua, ela passa por alguns momentos, né, do ciclo lunar. Então, qualquer dia que ela olhasse para a Lua, qualquer dia que eu olho para o céu, a Lua vai estar assim? Sim ou não? Por que que sim? Por que que não? Então, não sei. Então, lê ali a página 219 até a 221, que você vai conseguir entender e escrever o porquê, né? Se a Lua vai ser igual todos os dias, qualquer dia da semana, do mês, do ano, e por que que sim ou por que que não. Letra D. Após quantos dias aproximadamente, Fabiana poderá observar novamente uma imagem semelhante a essa? Pinte o quadro com a resposta correta. Então, quando você for ler lá a página 221, e a gente sabe que a Lua não é igual todos os dias, né? Ela muda, ela tem os momentos. Então, quando que a Fabiana vai conseguir? Ela olhou aqui no dia 25 de julho de 2019. Que dia, qual vai ser o próximo dia? Depois de quantos dias ela vai conseguir visualizar essa mesma imagem da Lua no céu? Então, depois de 27 dias, depois de 29 dias, depois de 32 dias, leia a página 221 que você vai conseguir responder. E para finalizar, está falando aqui que o Sol, ele se movimenta aparentemente no céu. Então, de manhã ele está num local e ele vai, parece que ele vai andando no céu, né? Se movimentando. Mas nós sabemos que o Sol, ele não se movimenta, ele fica parado. Que quem se movimenta é a Terra. E a Terra faz dois movimentos. Um movimento em torno do próprio eixo, que é a rotação, e um movimento em torno do Sol, que é a translação. A rotação, ela demora 24 horas para ocorrer. E a translação, ela demora 365 dias para ocorrer, que é a volta completa em torno do Sol, que define as estações do ano. Então, esse movimento aparente do Sol no período do dia, ele está relacionado à rotação ou à translação? Você vai marcar ali com um X a resposta correta. Finalizamos então aqui. Deixa eu só interromper a gravação.